Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, em seu nome, mestre querido, e em nome de Deus Todo-Poderoso, agradecemos a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, que possamos, na tarde de hoje, apreendermos ao máximo os ensinamentos que, sem dúvida, nos serão passados através da sua doutrina. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade mais uma vez, que assim seja, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Nossa irmã Sueli, então, vai dar continuidade ao tema Escolha das Provas. Sueli. Uma boa tarde, muita paz para todos. Vamos aqui dar sequência a esse capítulo tão esclarecedor, né? Porque, na verdade, a maioria de nós não gosta muito de tudo que tem, de tudo que é, né? Como se diz, o homem é um eterno insatisfeito. Se é alto, queria ser baixo. Se é baixo, queria ser alto. Se é gordo, queria ser magro. Se é magro, queria ser gordo. Então, ninguém está satisfeito. Se a gente for pensar, é aquele ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, tudo dele é melhor. A gente acha que ele vive num mar de rosas e a gente não. Mas, na verdade, todos nós temos nosso karma para cumprir. Todos nós fizemos escolhas das provas. Como falamos na semana passada, temos a tendência a querer escolher as coisas para as pessoas que nós amamos, achando que a gente sabe mais o que é melhor para eles, né? Mas não é verdade isso, não. O excesso de preocupação, aliás, preocupação já não ajuda em nada, né? Todas as preocupações do mundo não resolvem um problema sequer. Porque a preocupação é algo que vem antes, a gente não sabe nem se realmente vai acontecer, se é daquela forma, se não é. Então, se formos analisar, a maioria, né, dos nossos problemas, das nossas preocupações, elas nunca se realizaram. A gente põe na cabeça umas coisas, né, e depois vê que não era bem aquilo. Então, cada ser nesse mundo aqui e em todos os outros, a partir do momento em que foi criado simples e ignorante, cada um no seu tempo, claro, dentro do seu conhecimento, faz suas escolhas. Sempre gostamos de dizer isso. O exemplo está no nosso dia, no nosso movimento diário. Todos os dias fazemos escolhas. Todos os dias nós programamos o nosso dia seguinte, a nossa semana seguinte, né? Fazemos uma agenda e as coisas mais simples do mundo a gente já se levanta pela manhã fazendo escolhas do que vai vestir, do que vai comer, do que vai fazer, se vai seguir ou não aquele planejamento que fez no dia anterior, porque muitos dos nossos planos dependem também de outras pessoas. Se as outras pessoas mudarem seus planos, às vezes temos que mudar os nossos, fazer o que então? Nova escolha. Então a nossa vida é uma escolha constante, né? E não vai ser diferente nessa grande viagem que fazemos para os planetas, né? Para os mundos todos que temos que percorrer aí nesse universo, buscando a nossa perfeição, o nosso desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral. Então, as nossas escolhas são sempre, né, estão sempre ali presentes na nossa vida e a gente não tem muito do que reclamar, não, né? Então, nós não temos que nos preocupar tanto assim, até com aqueles medos, com aqueles temores, né? Existe sempre aquela frase que a gente aprende na doutrina espírita, né? Ou pelo menos a recomendação dos espíritos. Faça a tua parte, né? Vamos fazer a parte que nos cabe fazer. Não vamos tentar controlar o incontrolável, que nós não vamos conseguir. E a vida dos outros, para nós, é incontrolável. Não adianta a gente tentar. Quando a gente diz vida dos outros, a vida dos nossos amores, dos nossos afetos, que a gente acha que a gente pode, né, achar e escolher para eles
melhor do que eles. Não é verdade, não é verdade. Claro que tem a idade, né? São dependentes até uma certa idade, somos, anjos encarnados, né? Anjos da guarda encarnados para os nossos filhos aí, ou pelo menos deveríamos ser, né? Cuidar deles até que eles vão se desenvolvendo, assim como Deus faz com o espírito. Quando ele cria esse espírito simples e ignorante, e ele vai para mundos primitivos, começar a sua trajetória evolutiva por conta própria, não é? Através das escolhas que faz, já passamos por essa pergunta, como ele pode escolher se ele não conhece nada, se ele não aprendeu nada ainda? Então, ele no início vai sendo instintivo, e com a ajuda do espírito protetor, do anjo da guarda, que todos nós temos em qualquer tempo, em qualquer época, encarnado ou desencarnado. Não é porque a gente desencarna que a gente fica sem a orientação do espírito protetor, do anjo da guarda. Não, ele está sempre nos orientando, nos guiando, seguindo conosco para que a gente possa dar certo. Então, da mesma maneira que Deus coloca um tutor, né, um espírito que nos protege para nos auxiliar nas nossas escolhas, já que a gente ainda não tem muita capacidade de escolher, porque conhecemos pouco. Então, da mesma maneira, a gente também faz isso com os nossos filhos. Só que à medida que nós vamos nos desenvolvendo, o anjo da guarda vai fazer a parte que toca a ele. Ele não vai interferir nas nossas escolhas, vai nos aconselhar. E não é diferente com o espírito encarnado, com aqueles que estão, né, na posição de orientadores, de educadores, né, dos pais, dos responsáveis por ele nesse mundo. Então, da mesma forma que um espírito superior, e ele é sempre um bom espírito, senão ele não poderia ser um mensageiro de Deus para nos auxiliar. Então, ele é sempre um bom espírito, ele está acima das coisas desse mundo aí, das inferioridades. Então, da mesma maneira que ele não interfere diretamente aí nas nossas escolhas, no livre-arbítrio, que isso sim é um presente de Deus, a capacidade de escolher, né, o poder escolher. Então, nele não interfere. Nós também deveremos orientar, deveremos dar a conhecer algumas coisas, como ele faz conosco através das intuições que recebemos, mas nunca achar que sabemos escolher melhor para aquele que está sob a nossa responsabilidade, mas que já alcançou essa capacidade de escolha. É que muitas vezes a gente acha que não, né? A gente acha que eles não sabem ainda, que eles não podem ainda escolher, mas sabem sim. Em determinado momento, é só a gente querer enxergar que a gente vê que eles já sabem, já podem fazer e fazem. Muitas vezes, as escolhas que fazem não estão de acordo com as nossas preferências, com aquilo que nós gostaríamos que eles escolhessem. Mas eles precisam ser livres para escolher da mesma maneira que a gente também é. Então não adianta aquela preocupação extrema, porque cada um fez a sua escolha e vai ter que passar pelos seus problemas kármicos, pelas suas provações, pelas suas expiações. O que nos cabe é a orientação e sempre a ajuda, né? Sempre ajudar, estar perto para poder auxiliar, ajudar, mas deixar que façam as suas escolhas, porque isso é o que é certo. Então, preocupação é aquela ocupação prévia de algo que pode ser que nunca aconteça, então não vai ajudar em absolutamente nada. Né? Fazendo a nossa parte, é como no capítulo que mais aí um pouquinho para frente vem. Hoje a gente está vivendo num mundo violento demais, a gente está vivendo num mundo muito difícil, né? Quando a gente já acha que ouviu tudo e viu tudo e sabe de tudo, houve uma bobagem, né? uma coisa terrível no noticiário, e que a gente se apavora
e que a gente acha que nunca iria acontecer, mas está muito difícil. A gente está vendo as coisas acontecerem e está muito, muito difícil mesmo esse mundo para a gente nesse momento aí. Ah, mas está pior? Não, não é que esteja pior, é que as almas estão se mostrando como verdadeiramente elas são, né? Não estão mais se preocupando, não tem, a maioria das pessoas não tem mais um verniz social, né? Então, o verniz social não mostrava evolução, não, apenas uma camuflagem, né, no comportamento e na ação das pessoas. Hoje as pessoas não estão mais muito preocupadas com isso, então não querem saber, né, a educação que deveria resolver esse problema, né, o problema de todos, que tudo está por conta aí realmente da educação. Se nós não temos, né, não estamos num mundo, ou pelo menos numa região em que a educação não é tão levada a sério assim, aí a gente tem realmente essas coisas acontecendo aí, né, nesse planeta nosso, que é um planeta de provação e expiação, onde os espíritos são inferiores, não são bons espíritos, tendo aí uma minoria muito boa para servir de exemplo para a gente, porque se também a gente só tiver contato com a inferioridade, a gente não vai conseguir aprender nada de bom. Mas nós temos muitos espíritos encarnados nos auxiliando a melhorar, a servir realmente de exemplo, de modelo, para que a gente possa melhorar. E a gente aprende muito. Não precisa ser ninguém encarnado aí com um curso superior, né, com uma qualificação informativa maravilhosa, não. Nas pessoas mais simples nós podemos encontrar espíritos altamente moralizados, pessoas que às vezes nem escrever sabem, mas têm uma moralização muito desenvolvida e vêm para realmente servir de exemplo para nós, né? Na semana passada, nós terminamos aqui o nosso assunto falando sobre justamente essa questão das aptidões, das vocações, não é? Quantas vezes um jovem quer seguir a sua vocação, né? Fazer a qualificação dentro daquilo que ele deseja, que ele se acha apto, e muitas vezes ele é impedido pela família. Isso pode acontecer porque todos têm, né, a sua capacidade de escolher e acabam influenciando tanto que aquele jovem acaba escolhendo uma outra coisa por uma influência tão forte, tão grande, ou até mesmo uma imposição da família, e não segue aí o rumo que ele deveria seguir, né, para fazer assim o seu aperfeiçoamento. Ah, mas por que não há um impedimento? Por que Deus não impede essas influências? Porque nós estamos num mundo de provação e expiação, né? Cada um realmente tem que fazer a sua parte. Fazendo a nossa parte, nós então vamos ter aí a proteção de Deus, né? A proteção dos bons espíritos. É como aquele que sai para viajar. Ele vai viajar, ele vai pegar o carro e vai enfrentar uma estrada aí horas e horas, né, dirigindo e tudo. Aí tem muito medo, porque a gente está vendo muitos acidentes na estrada, né? É ônibus, é caminhão, é o tempo todo a gente fica sabendo dessas coisas, a gente fica assustado. Mas não precisa ficar, não. Não precisa ficar assustado com isso, não. Porque fazendo a nossa parte, só acontece o que tem que acontecer. E o que tem que acontecer, vai acontecer em qualquer lugar que nós estivermos. Se nós... Ah, mas quem foi que disse isso? Quem garante isso? Ora, quem garante isso é o raciocínio lógico diante de alguém, né? Diante de um ser perfeito. Porque Deus é soberanamente justo e bom e já demonstrou a sua perfeição na criação desse universo, na manutenção desse universo.
né, e dos mundos. Então ele não erraria justamente no ser mais importante da sua criação, que somos nós. Mas por que somos os mais importantes? Porque somos os únicos capazes de fazer considerações a respeito do Criador. Ninguém faz. Ninguém. Só o ser humano pode fazer. Só o ser humano tem conhecimento da existência de Deus quando ele assim deseja, né? Quando é da sua crença, da sua ideia, aceitar, não é, um Criador, porque existem as pessoas que não creem, né? Ou no momento reencarnatório, porque saindo daqui não tem como, né, manter aquele pensamento materialista. Mas muitos encarnados são assim, são ateus e querem, né, demonstrar essa preferência aí, essa sua filosofia da maneira como apresenta. Mas todos nós que somos deístas, que temos a certeza que existe aí um Criador, mas todos têm, só não tem aquela ideia do Deus que as religiões apresentam. Mas todo mundo entende, inclusive os físicos materialistas, a gente já falou sobre isso aqui, eles chegaram à conclusão que tem que existir uma inteligência suprema fazendo a coordenação desse universo pelas perfeições que ele apresenta, pelos cálculos matemáticos que ele apresenta, que isso não poderia ter origem no nada, porque o nada pode criar. Então é claro que mesmo os materialistas, os ateus, eles entendem que existe uma força superior, né, uma força inteligente, não é mecânica, uma força inteligente superior capaz de criar todas as coisas. Bom, se criou todas as coisas com a perfeição que está aí, logicamente não iria errar nessa sua criação, que é a única de todas as criações de Deus, né? O homem, o espírito, capaz de fazer considerações sobre o próprio Criador e ter a consciência da morte. Porque nenhum outro, no reino da inteligência inferior, essa consciência não existe. Os nossos irmãos de inteligência inferior, né, os animais, eles não têm consciência da morte. Eles têm um instinto que preserva a existência, eles têm uma percepção que algo está acontecendo, que algo pode mudar um pouco aquela rotina deles. Tanto que teve um estudo há um tempo de numa clínica veterinária grande, não é que essa não é nem no Brasil isso, mas uma clínica veterinária muito grande e muitos pacientes, né, animais internados e tudo, eles começaram a observar que quando tinha um animal muito mal e ia morrer, outros animais manifestavam alguma coisa diferente, um comportamento diferente. Alguns cães latiam muito, outros ganiam, outros chamavam a atenção de uma certa forma. Então eles começaram a observar que algo diferente acontecia, que algum animal morria todas as vezes que acontecia aquela manifestação coletiva ali nos animais internos. Eles começaram a perceber isso e viram que toda vez que acontecia isso, que eles latiam muito, uns uivavam, outros ganiam, morria um animal que estava mal. Então alguma coisa eles percebiam, mas não é uma consciência de que vão morrer, porque eles não têm isso, né? Tanto que quando o animal desencarna, o que é isso? Animal reencarna? Não, sai do corpo. Nesse sentido só, quando vocês ouvirem isso, ou lerem essa expressão aí, a gente prefere dizer que ele morre, porque ele morre, né? O corpo morre e aquela personalidade ali deixa de existir e ele deixa de ter conhecimento que viveu. Então ele morre, né? Não vamos mais ter contato com ele. Por mais que gostaríamos que isso fosse diferente, não é. Mas como é que você pode afirmar que não é? Primeiro que
Nós aprendemos isso com Kardec, como não houve nenhuma outra contradição ainda, a gente vai desenvolvendo o estudo. Segundo, que se eles, os animais, estão aprimorando um princípio que se tornará um espírito humano, sabe-se lá há quantos milhares de anos ainda, né? Mas isso vai acontecer, que é do átomo ao arcanjo, porque ele mesmo começou por ser átomo, está aqui no livro dos Espíritos. E nós entendemos que isso é justo para que ninguém permaneça eternamente numa condição. Então é mais que justo, a ideia, é o raciocínio nos levando a uma lógica de justiça, né, do Criador. Então, se ele está aprimorando um princípio espiritual que vai se tornar um espírito humano, é lógico que ele não vai parar, ele não vai esperar. Ele não tem livre-arbítrio para ele resgatar nada. Então, ele não vai ficar reencarnando para pagar a dívida que ele não tem. Ele não contrai isso, porque ele não fez escolhas. O reino animal, ele é guiado por instintos, ele não faz escolhas. As escolhas que ele faz, e o raciocínio, como já apresentamos em outras oportunidades aqui, semana passada mesmo, falamos alguma coisa a respeito, é para prover a sua espécie, a sua existência. Agora, no momento que aquele princípio espiritual se separa do corpo, né? Quando nós desencarnamos, né, o nosso espírito continua. Mas quando aquele princípio espiritual se separa do corpo, ele deixa de ter consciência que ele existiu ali naquela casa, naquele lugar. Se aquele princípio espiritual ali for utilizado, está no livro dos Espíritos, que é quase que imediatamente. Se ele for utilizado num outro animalzinho, na própria casa, né? Vamos pensar que ele vai ser utilizado ali aquele princípio espiritual numa fêmea que tenha na própria casa, que esteja lá formando, né, bichinhos lá e o corpinho de bichinho na sua barriguinha, que ele seja aproveitado ali, não vai ter a menor similitude, não vai ter a menor semelhança. Porque eles não têm essa consciência. Não vão saber que foram meus animais. Ele não vai saber que ele viveu ali comigo. Não tem essa consciência. Então, o único ser da criação que tem consciência da morte, que permanece, né, que tem erraticidade, que sabe, que pode fazer considerações a respeito do Criador, é o homem, é o espírito humano. Então, isso aí nos torna os seres mais importantes da criação. Os únicos capazes disso, né? Então, Deus não erraria. Quer dizer, se nós, sabendo disso, tendo consciência disso, e isso é lógico, né? Não é nem porque esse livro falou, porque o outro falou, porque alguém disse, não. É um raciocínio lógico que nos leva a essa lógica da justiça desse Criador. Se isso é dessa forma, claro que não vai nos acontecer nada que não tenha que acontecer. Que não foi uma escolha nossa, né? Que não foi determinado pelo mapa kármico naquela encarnação. O que é karma? É ação, é movimento. Não é? Karma em sânscrito quer dizer isso. Essa palavra nem tem na doutrina espírita. É a lei de causa e efeito ali. É a lei do retorno. Não tem a palavra karma, não pertence à doutrina espírita essa palavra. E sim o seu sentido, o seu significado, que quer dizer ação. Em sânscrito ela quer dizer isso, né? Ação, movimento. Então o espírito vem para a Terra com um mapa de ações e movimentos escolhidos por ele mesmo. E aqui ele vai então fazer esse desenvolvimento de acordo com aquilo que ele escolheu. Então, fazendo a parte que lhe toca sempre, não tem do que temer, porque só vai acontecer com ele o que tiver que acontecer. Um exemplo bem, né, bem assim, até tosco, até, né, pequeno, mas isso é real. A pessoa então que vai para a estrada, vai fazer uma viagem, vai enfrentar aí essa estrada perigosa, né? Vai correr todos os riscos aí de uma estrada. Se ele levar o carro dele para revisão, o carro está em dia, pneus, freio, tudo, o carro está bom, está revisado.
ele já tirou a responsabilidade dele sobre isso, porque ele não conhece, então ele botou na mão de alguém que conheça, né? E a gente não vai botar na mão de qualquer um, vai botar na mão de um mecânico que sabe, né, que nós com um mecânico de nossa confiança, ou então numa concessionária para fazer revisão, tudo certinho, o carro está em dia, tá ótimo, tá. Então, ali ele já não tem mais responsabilidade. Se aquele carro quebrar, não é mais responsabilidade dele. Se ele não fizer isso, vai ser. Se ele sair daqui com o pneu careca, se ele sair daqui com problema no freio, aí o que acontecer pode ser de responsabilidade dele. Mas se ele mandou fazer, trocou tudo, está em dia, ali ele não tem mais responsabilidade sobre qualquer coisa que aconteça ali. Agora ele vai dirigir. Ele pode dirigir na estrada? Ele sabe. Ele tem essa experiência para pegar um carro e sair daqui e ir para Bahia, para o Nordeste dirigindo, ou que seja ali para o Rio mesmo, ele sabe? Ele pode fazer isso? Ele tem essa experiência? Ele tem isso? Tem. Então tá ótimo. É um motorista que sabe dirigir, então ele vai dirigir. Pronto. Aí ele vai arrumar direitinho a sua bagagem dentro do carro, não deixando nada solto para que numa freada brusca aquilo não passe por cima e vá atingir alguém que está dentro do carro. Tudo isso tem que se olhar. Então ele tem que fazer a parte que cabe a ele fazer. Cabe a ele fazer. Tá tudo em ordem, tá tudo organizado, tá prontinho. Vai transportar um animal, tá transportando de acordo, né? Tá com toda a segurança. Então pronto, ele lavou mais uma responsabilidade da vida dele. Não tem nada que temer. Vai com Deus que não vai acontecer nada, porque se acontecer, mas se um carro vier para cima, e se um ônibus vier para cima, porque tem que acontecer. Porque a gente não tem responsabilidade nisso. Na escolha de provas que fizemos, escolhemos uma morte trágica, uma morte acidental, então vai ter que acontecer algo para que a gente possa ir fazer a nossa passagem da escolha que nós fizemos. Mas ali não vai acontecer nada que não tenha que acontecer. Tanto que dentro deste carro, caso aconteça um acidente, se tiver alguém ali que não tenha que desencarnar, não vai desencarnar. Vai sair antes, a porta vai abrir, a pessoa vai sair, sei lá, alguma coisa vai acontecer. Como a gente tem visto muito por aí acontecer. Num acidente, às vezes, de um ônibus, seja de que for, muitos morrem, outros não, outros nem se machucam, outros levam só um arranhãozinho e outro pode ficar paraplégico. Né? Por quê? Porque isso foi aleatório? Claro que não. Claro que não é aleatório. Eu agora estou morrendo de medo de andar de ônibus do jeito que está acontecendo acidente. Se não tiver que acontecer, não vai acontecer. Se o acidente acontecer com você, se você não tiver que passar por nada, não vai passar. Porque nós não estamos no controle daquela direção do ônibus. Assim como um acidente de avião. A gente não está pilotando o avião para fazer uma bobagem, para derrubar aquele bicho. Não está. Então, por que a gente vai ter responsabilidade? Então, Deus está no controle disso tudo. Não vamos querer controlar o que nós não podemos controlar. É assim no nosso dia a dia. Na escolha das nossas provas, a gente tem que fazer o que cabe a nós fazer, não ao outro, né? Nós temos que fazer aquilo que nos cabe. O que não nos cabe, não vamos tentar controlar, que a gente só vai sofrer, se desgastar o outro e não vai poder fazer absolutamente nada, né? Contra aquilo ali. Contra acontecer aquilo que tem realmente que acontecer, porque todos nós que estamos aqui nesse mundo, ou escolhemos ou aceitamos as provas que nos foram oferecidas, né, quando dessa viagem, né? Quando o espírito estuda na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como julga poder fazê-lo se nascer entre canibais, né? Bom, por que ele vai nascer entre canibais? Tem que haver uma razão para ele nascer entre canibais. Porque um espírito que tem
algo muito grande a oferecer nesse meio, ele vai nascer ali como missão. Ele não vai ter nenhum problema com a sua encarnação. Ele está tão à frente disso que ele não vai ter problema, ele não vai comer ninguém. Ele não vai comer a carne de ninguém, né? Os espíritos respondem assim: não são os espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas os espíritos da mesma natureza dos canibais, ou que lhes são inferiores. Então não são, olha, aí a pessoa fala assim, mas como é que pode ser isso? Então vamos imaginar aqui, ó. Antes da Terra, nós temos planos primitivos. A Terra está na segunda ordem aí de planos de provação e expiação. Então só nasce na Terra o espírito que tem que expiar ou provar. Isso significa que não são espíritos recém-criados pelo Criador, não. Porque o espírito, se ele está provando, ele já está podendo fazer escolhas. Então ele não está sendo, ele não é simples nem ignorante mais. Se ele está espiando, é porque ele já errou. Ele já errou muito. Se ele errou, é porque ele já teve outras experiências. Ah, mas ele não reencarnou na Terra pela primeira vez? Pode ter. Os espíritos dizem que pode, mas é raro. Normalmente, os espíritos simples e ignorantes, recém-criados, eles vão para mundos primitivos. Eles não vêm diretamente para o mundo de provação e expiação. Pode até acontecer, mas não é regra. A regra, se é que ela existe, que também não existem regras, né? Nesse sentido, eles são criados e vão para mundos primitivos. Isso não significa que seja um mundo primitivo de espíritos primitivos, malfazejos. Pode ser? Pode. O espírito que logo no início começou a desenvolver o mal em si, porque assim que ele começou a fazer escolhas, que ele escolheu o mal, ele está se tornando um espírito bastante inferiorizado. Então ele vai para mundos primitivos, mas que aceitem os espíritos dessa forma, porque também da mesma maneira que o espírito evolui, os mundos também. Então o mundo ele não está destinado a receber espíritos de provação e expiação para sempre. Ele, como a Terra, vai passar um plano regenerador. Quando? Não sabemos. Mas como somos imortais e o universo, né, se renova sempre que há uma necessidade, a Terra é novinha, né, provavelmente a Terra tem uma caminhada muito longa aí de milhares e milhares e milhares de anos para fazer ainda. Ah, mas e se acontecer uma catástrofe qualquer e ela desaparecer? Não vai mudar nada, porque muitos outros mundos de provação e expiação têm espalhados nesse universo para oferecer condições aos espíritos de provarem e expiarem. Então não vai resolver, não vai atrapalhar nada, né? Os espíritos vão ter a sua morada. Com certeza, como Jesus falava, há muitas moradas na casa do meu Pai. E isso significa muitos e muitos e muitos mundos. Então, aqueles espíritos muito inferiorizados, que começam a fazer péssimas escolhas desde o início e não atendem aos conselhos e opiniões do seu anjo da guarda, do seu espírito protetor, eles acabam atraindo outros espíritos também por semelhança, né, que os semelhantes vão se atraindo e vão encarnando e reencarnando nesses mundos primitivos. Que nem todo mundo primitivo está, no momento, servindo a este tipo de espírito. Outros mundos primitivos podem servir para auxiliar espíritos muito ainda ignorantes, mas ignorantes porque são recém-criados, mas que estão ali tentando acertar. Então, não existe assim, é mundo primitivo e é mundo de espírito inferior. Não. Então, claro, espíritos muito inferiorizados que ainda têm esse movimento aí do canibalismo, eles vão atrair uns aos outros e vão nascer nesses mundos primitivos que no momento estão servindo a encarnação desses espíritos. Kardec faz um comentário aqui muito interessante que diz aqui sim: sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala. Os nossos, nesse planeta que a gente tem, né? A gente tem
Nós não conhecemos todas as tribos, tudo que está espalhado aí por esse mundo, a gente não conhece. Tem uns que nunca vi, que nunca foram visitados, que não foram descobertos, que ainda se entregam a essa prática do canibalismo. Ainda existe isso, né? Mas Kardec diz, sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade ultrapassam tudo que existe na Terra. Olha aí. A gente não tem ideia do que existe aí, né? A gente não tem ideia. Se nós achamos que a Terra tem espíritos malévolos fazendo atrocidades, tem mundos que tem coisa muito pior, muito pior. Ah, mas isso pode... Claro, o espírito é criado simples e ignorante, entregue a sua evolução a ele mesmo. E ele tem livre-arbítrio, ele vai fazendo a sua escolha. Fazendo escolha errada, pode cair numa situação dessa. Ah, mas Deus permite? Claro, se Deus não permitisse, não teria dado ao homem de presente a sua liberdade de escolher. Ele só não pode escolher ficar numa situação dessa indefinidamente. Isso ele não pode. Porque essa liberdade, esse livre-arbítrio dele é relativo, não é absoluto. Então ele não pode fazer uma escolha de ficar para sempre assim. Vai chegar um momento que, se ele não escolher melhorar, a imposição para ele vai chegar. Ele vai ter que aceitar. Não tem outro jeito. Né? Então, por quê? Porque a lei do progresso é uma lei divina. Aí, com as leis divinas, nós não podemos nada. Né? Ela foge ao nosso controle. Então, Kardec continua dizendo, e que há mundos, então, onde o embrutecimento e a ferocidade ultrapassam tudo que existe na Terra. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. E vir, olha só, e vir para o meio dos nossos selvagens. Né? Os nossos selvagens não são os espíritos, não são espíritos os mais primitivos que existem, não. Né? Então, vir para o meio dos nossos selvagens é para eles um progresso. Então, reencarnar no meio mais selvagem aqui da Terra, para esses espíritos é um progresso. Então a gente imagina a condição deles. Qual é? Como seria um progresso para os nossos antropófagos, que a gente tem antropófagos na Terra, a gente tem comunidades assim, espalhadas no nosso meio também tem, né? E tem. Há pouco tempo descobriram um que armazenava no seu freezer. Armazenava no seu freezer. Então, espalhados aí tem, mas tem aquelas comunidades concentradas que ainda estão nesta fase, porque realmente não aprenderam. E tem outros que estão espalhados aí pelo nosso meio aí, né? Se eles vierem, né? Se esses antropófagos vierem encarnar entre os selvagens aqui da nossa terra, do nosso plano, isso para eles é um progresso. Não é? Como seria então esse progresso? Porque eles viriam exercer entre nós uma profissão que não os obrigasse a derramar sangue. Isso já é um progresso. Reencarnar num meio que não os obrigasse a derramar sangue é um progresso, que isso os ajudaria a vencer. Assim como um alcoólatra que está em tratamento, ele convivendo com ambientes, com pessoas que não bebem, ele tem uma chance muito grande de se curar. Mas se ele conviver com outros alcoólatras, coitado, ele não vai resistir. Ele não vai ter força suficiente, porque ele está naquele processo de tratamento. E não existe cura na atual encarnação para isso. Existe cura, sim. Ele vai se fortalecendo, ele vai deixando de beber. Nas próximas encarnações, ele pode não ter mais esse problema, se ele conseguiu realmente curar
essa coisa aí, essa energia ruim aí no seu perispírito. Ele não vai levar mais isso. Mas se ele não conseguir... Então, quer dizer, é uma vitória, é um espírito assim, renascer num meio em que não os obriga a derramar sangue, é para ele uma grande ajuda para que ele possa vencer essa sua inferioridade. Se eles não visam a mais alto, é porque a sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Nada na natureza acontece aos saltos. A gente também tem esses exemplos no nosso dia a dia, não é? Por mais que a gente queira ver a noite chegando, a gente não consegue. Quando a gente vê, já está escuro. É tão gradativo, né? É tão vagaroso ali, a terra vai girando ali para nós, né? Tão vagarosamente que a gente fica olhando. A gente só consegue detectar mesmo quando a gente vai vendo o pôr do sol. Que aí a gente vai vendo aquele espetáculo da natureza, né? Quando ele vai descendo, ou ele se esconde atrás de uma montanha, ou ele mergulha no mar, né? Ali a gente consegue ver, né, a noite chegando e o dia indo embora. Agora, no dia a dia, a gente nem consegue ver isso, né? É tudo tão gradativo, a nossa evolução é muito gradativa. Nada na natureza dá saltos. E isso faz parte aí, né, da sabedoria divina. O espírito, então, não pode avançar senão gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. Então, tudo é lento, tudo é gradativo. Da mesma maneira que nós não podemos pegar um aluno que esteja na primeira fase lá do curso fundamental e colocá-lo numa última fase do curso fundamental, ou pior ainda, colocá-lo no ensino médio. Ele não tem condição, ele tem que ir aprendendo. Ele tem que chegar. Da mesma maneira que um general não pode fazer de um soldado um general, porque tem muito chão para ele andar, tem muita coisa para ele aprender, e é gradativo. E assim também acontece com a evolução dos espíritos. De outra maneira, em que se transformariam esses milhões de seres que morrem diariamente no último estado de degradação, se não tivessem meios de se elevar. Então, assim, eles vão reencarnando num meio melhor, para que eles possam ter a força e a ajuda fundamentais aí para seu desenvolvimento. Por que Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos demais? Então, Deus é soberanamente justo e bom, isso é fato, né? Isso é fato. Quando nós passamos por dificuldades, Deus não está brincando conosco, nos escolhendo para sofrer, não. Faz parte do resultado, das consequências aí, né? Essas consequências fazem parte das nossas escolhas boas ou ruins. Escolhas boas, consequências boas, e ao contrário, também, né, consequências ruins. Os espíritos procedem do mundo inferior à Terra, os espíritos procedentes do mundo inferior à Terra, ou do mundo muito atrasado, como os caribais, poderiam nascer entre os povos civilizados? Já acabamos de falar, sim. Há os que se extraviam ao quererem subir muito alto. Isso também a gente já falou aqui numa outra, né, numa dessas abordagens que fizemos, que há aqueles espíritos que querem escolher algo que ainda não está ao alcance deles realizar. Aí há uma oportunidade, uma propensão à queda reencarnatória. Ele aprende, não é totalmente perdido, porque ele sofre tanto que ele aprende. Ele aprende que ele tem que ter mais atenção com as escolhas que ele faz, da mesma maneira aqui nesse mundo. Quantas vezes somos orientados, como falamos aqui, a não contrair determinada dívida, seja na compra, do que for, porque a gente pode não conseguir pagar. Né? Aquela pessoa que está ali do lado, que está orientando, que está convivendo, fala: fulano, não faz uma dívida dessa, porque a sua renda não vai dar para pagar. Não, eu vou dar meu jeito.
não tem jeito, porque isso é número. Não, milagre não existe. Aí ele faz e depois ele se dá mal. Aí acontece de alguém chega e ajuda, compra aquela dívida, ajuda a pagar, seja lá o que for, assim também com os espíritos. Aí ele vai aprender. Se ele contrair uma dívida dessa, ele não conseguir pagar, ele não vai contrair outra. Porque ele sabe que ele está se dando mal. Então o espírito também, na sua escolha, ele passa a ficar mais atento. Porque ele escolheu algo que estava acima das suas forças, ele não conseguiu prosperar. Então, ao voltar para a dimensão espiritual, ao desencarnar, ele vai ficar muito mais atento na escolha das próximas provas, para que ele possa dar conta e dar mais atenção às orientações. Então, por isso que Deus não impede, muitas vezes, de uma alma fazer uma escolha a mais. Né? Tem aquele ditado, Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Às vezes acontece de Deus não impedir uma escolha, mesmo sabendo que vai ser uma queda, porque ele sabe, mesmo assim ele não impede, porque pode estar ali uma das soluções para aquela alma, uma das grandes lições para que ele aprenda, igual filho da gente, não é? Muitas vezes a gente aconselha, fulano, não faz isso, não está certo. Ele quer fazer, ele acha que pode, ele acha que ele vai conseguir, se dá mal. Faz e se dá mal. Aí depois ele reconhece que devia ter prestado mais atenção e ouvido melhor, né? Ouvido mais aqueles que poderiam orientá-lo. Então aprende com isso. Se não aprender, aí é estultice. Vulgarmente, burrice, né? Por quê? Se a pessoa erra e permanece no erro, aí vamos combinar que não dá, né? É abdicar da maior conquista do espírito humano, que é o raciocínio. O que adianta ele raciocinar? O que adianta ele fazer considerações sobre os seus atos, se ele não vai dar importância para aquilo? Não adianta ele pensar, não adianta ele refletir, que isso não vai dar certo, né? Então, se há aqueles que se extraviam ao quererem subir muito alto, mas ficam deslocados entre vós, porque têm hábitos e instintos que se chocam com os vossos. Então, são pessoas que acabam sendo marginalizadas pela própria força daquilo que elas fazem. Então, a culpa só é delas, né? Porque a gente acaba não aceitando a convivência com determinadas pessoas que têm hábitos totalmente diferentes dos nossos e que não dá certo, né? Então, a gente não vai ter raiva, não vai desejar mal, a gente apenas muda um pouco também de comportamento nessa questão da convivência, porque não dá, né? Não conseguimos. Um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa outra raça selvagem? Eles dizem sim, mas isso depende do gênero de expiação. Ele pode ter que reencarnar numa raça assim para ele expiar algo que ficou aí. Ele está, então, fazendo aí o resgate de uma dívida dele. Um senhor que tenha sido duro para os seus escravos poderá tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Hoje, quando a gente vê aquela situação da África do Norte, aquela coisa terrível, né? aquela fome, aquela miséria, e aqui também no nosso Brasil, a gente não precisa sair daqui, né, para ver isso, a gente não precisa sair. A gente tem coisas terríveis aqui no nosso Brasil. A fome é muito grande. Eu já até contei isso aqui uma vez, eu assisti uma reportagem que eles fizeram numa região dessa de muita fome, não tinha nada para comer. Aí o repórter perguntou à menina o que ela ia comer. Aí ela falou que ela ia comer barro. Ele falou, mas como barro vai te alimentar? Aí ela falou assim, mas pelo menos alguma coisa a gente bota no estômago. Sabe, olha que coisa terrível, terrível isso. Então a gente não precisa sair. Agora, aí é aquela questão. Gente, que de Deus está ali, dando a oportunidade àquela alma de fazer o seu resgate. Não vamos esquecer do princípio da nossa terra, né? Não vamos esquecer da
não colonização, não, e sim da exploração da nossa terra. Que a nossa terra não foi colonizada coisa nenhuma, ela foi explorada, ela foi roubada, ela foi bombardeada. As pessoas foram maltratadas, foram mortas, os índios foram arrancados do seu habitat. Não vamos ser românticos, porque a história não é essa que contam pra gente na escola, não é isso. E a gente sabe que não é, a gente sabe que não é, até por intuição. Como os nossos irmãos escravos foram escravizados aqui, como sofreram para ser transportados da África para cá, morrendo naqueles porões dos navios, seres humanos, almas, também ali, estavam resgatando, estavam, claro que estavam, mas a gente não tem que pensar, eu não posso maltratar uma pessoa, essa pessoa tem que espiar, se Deus não está me impedindo é porque ela tem que espiar, e daí? A minha tarefa não é essa. Ela vai espiar de outra forma, ela vai resgatar de outra forma, e eu não vou ser instrumento para isso. Então, de onde vieram os nossos irmãos? Escravos, que vieram para cá serem maltratados, com condição subhumana de vida. De lá, da África. Quem está lá? Mas eles agora estão sofrendo lá. Eles não. Eles não. Os exploradores, sim. Aqueles que exploraram, aqueles que maltrataram, precisam resgatar suas dívidas, desejam isso, pediram isso. Então a gente não deve lamentar? Claro que a gente tem lamento, claro que a gente tem que ter compaixão e fazer o máximo que a gente puder, que tiver no nosso alcance, para minimizar o resgate de um irmão. Não importa, ele está resgatando, mas a nossa tarefa é auxiliar. Não é porque uma pessoa se deu mal, comeu o que não devia, passou mal, que ela vai baixar o hospital, o médico vai falar, vou te deixar sofrendo, você comeu o que eu falei para você não comer, né, Jorge? Vamos fazer isso. Falar assim, não, vou te cuidar não. Você lembra quando você esteve no meu consultório, o que eu falei com você? Fulano, não come isso, não come isso, não come aquilo. Você comeu, agora você vai ficar aí sofrendo. Qual médico que vai fazer isso? Nenhum. Né? Então, a gente não pode, só porque a pessoa fez errado, ela está em resgate, largar para lá, não é. É a nossa parte, é a parte que nos toca para a gente auxiliar isso, né? Esses médicos sem fronteiras, gente, que eles contam. E eu ajudo, se a gente não pode ir lá ajudar com o trabalho, a gente pode ajudar de outra forma, dando uma contribuição, fazendo algo para que possa minimizar a dor daqueles irmãos que lá estão. Mas eles não estão lá por acaso, não é? Aquele que faz sofrer, ele vai sofrer. É a pena de talião aplicada por Deus e não por nós. Então ele reencarna, eles estão reencarnando naquelas regiões que tanto eles exploraram e aqui também na nossa região, fazendo o seu resgate. Mas não é por isso que a gente vai deixar essas almas entregue à própria sorte. Tudo que tiver ao nosso alcance, com as nossas preces, com as nossas vibrações, a gente tem que fazer. São irmãos nossos. Assim como nós também precisamos do perdão, da vibração positiva dos outros, porque como a gente erra, né? Como a gente faz bobagem nesse mundo, né? Então aqui está, aquele que mandou numa época, pode em outra existência obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. É uma expiação se ele abusou do poder e Deus pode determiná-la. Um bom espírito pode, para os fazer avançar, escolher uma vida de influência entre esses povos. Então, se trata de uma missão. Então, aquele que nasce numa situação dessa, como tantos que podem, né? Tantos, eu não sei se é sincero ou se não é, mas muitos artistas fazem, né? Muitos empresários fazem um trabalho muito bom nessas regiões. Então, são almas que estão lá auxiliando, estão ajudando. Muitos que deveriam estar lá fazendo aquele resgate daquela forma, podem estar fazendo esse resgate de outra forma. Não na questão de receber ajuda, e sim de oferecer. De proporcionar àquelas almas a ajuda que eles, numa outra época, tiraram, não deram. Então, a engrenagem evolutiva é perfeita porque ela é controlada por Deus e não por nós.
né? Então, são as provações, as expiações. Quem vai fazer uma escolha de provas para nascer lá na Etiópia? Quem vai? Quem quer? Não quer. Aqui não quer. Agora, quando está na dimensão espiritual, aí é outra coisa. Aí ele vai ver o que ele fez, o que ele tem que fazer para ele resgatar. Vai reencarnar lá. Vai passar o que você fez alguém passar. Vai passar as privações do alimento, da sede, da saúde, para você resgatar. Porque só assim a gente consegue resgatar. Aí aqui se faz e aqui se paga. Se não pagar na atual encarnação, paga nas próximas. E isso é a grandeza de Deus, né? É o controle de Deus nesse universo, auxiliando os seus filhos queridos e bem-amados a fazer o seu resgate, a fazer a sua purificação, a coordenar a própria elevação, o próprio aperfeiçoamento. É assim que funciona. E se formos analisar isso aí, refletir, essa é a grande justiça. Porque só nos acontece o que tiver que nos acontecer. É uma escolha má que fizemos, vamos ter uma consequência ruim. Não resta dúvida, aquilo que não tiver que nos acontecer, não vai acontecer. Então, podemos caminhar nessa terra de maneira mais segura, de maneira mais firme, com fé inabalável. Fé inabalável que nada vai me acontecer? Não, não é bem assim. É fé inabalável que aconteça o que tiver que me acontecer, eu estarei amparada, assistida e protegida pelo Pai, né? Por Deus, que é aquele Pai misericordioso que nos ama incondicionalmente e nos dá sempre as oportunidades de resgate, e acompanhada do Espírito protetor que Deus permite e até dá como função fazer a nossa proteção, não só na terra, quanto também além dessa terra, ao desencarnarmos, que fica conosco. Então, esse capítulo, realmente ele explica muitas coisas, ele devolve Deus ao coração dos homens, mais ainda, sabendo que Deus não nos escolhe para sofrer, e sim nos permite fazer o nosso resgate, dando-nos a bênção da encarnação do jeitinho que tem que ser. Então, não vamos reclamar mais. Estamos plantados no jardim certinho, somos as flores de qualidade que Deus escolheu, né? Tem flor do campo, tem o lírio que nasce lá no vale, né? No brejo, tem as rosas mais perfumadas, mas não vamos esquecer que somos as flores que Deus plantou nesse mundo aí para a gente florescer. Estejamos plantados num canteirinho pequenininho, ou num vasinho minúsculo, ou num grande jardim, teremos que florescer, porque é ali que fomos plantados. Muita paz para todos.